Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Primeiro, quero confirmar duas coisas. Se vocês estão me ouvindo bem, e outra coisa, se vocês conseguem ter acesso ao chat. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, só colocar boa noite. Porque acredito que nós, professores, não estamos tão acostumados a utilizar a plataforma do Teams, né? Geralmente a gente utiliza o Google Meet para essas determinadas reuniões, né? Principalmente quem trabalha e quem participa com formadores. Mas me confirmem lá se vocês conseguem me ouvir primeiro. Consigo ouvir sim. Tá, ok. E em relação a acesso ao chat, vocês têm acesso a ele ali também para poder interagir, se necessário, fazer alguma pergunta, alguma coisa para estar ali? Confirmem lá. O chat eu não tô conseguindo encontrar. Eu também não. Para mim também É, não. também não. Não está aparecendo. Tá. Então tá, não tá aparecendo. Ok, então para mim saber. Ali o acesso que vocês têm, câmera, microfone, exibição, né? Provavelmente ele para alterar as salas. Tá. Hoje eu deixei atrasar um pouquinho porque alguns professores estavam falando que iam chegar atrasados e tal. Depois a gente verifica essa parte. Mas vamos dar início então para vocês que chegaram no horário não atrasar. E aí, enquanto isso, os demais professores vão entrando. Então, vou colocar aqui para compartilhar uma tela inicial. Então, assim, vocês podem me interromper, né, a qualquer momento durante a minha fala. É, Fiquem à vontade, principalmente às vezes caso esteja travando alguma coisa, vocês não ouviram alguma informação direito, então me interrompam a qualquer momento, tá? Esse modo que eu fico organizado aqui no Teams, nesse momento eu não consigo. Deixa eu ver, deixa eu mudar aqui o jeito. Eu consigo ver algumas pessoas, na reunião não consigo ver todas, né? Nós temos um total de 20, né? Mas alguns professores hoje não iriam participar, e uns aqui estão me mandando mensagem com outras informações que depois eu vou responder. Então, assim, a nossa formação, né, ela tem como título principal modelagem matemática e tecnologias digitais na educação, explorando possibilidades. Então, primeiramente, deixa eu contar um pouquinho quem é essa pessoa que está aqui atrás dessa câmera, né, e o motivo dela ter organizado essa formação com vocês. Então, olha só. Deixa eu passar. Então, eu me chamo Ana Paula Nairne. Eu já sou 13 anos, né? Eu estou como professora de matemática. Ao longo desses 13 anos, eu trabalhei como PSS, aqui na rede estadual do Paraná. Eu trabalhei em contratos temporários na Universidade Federal da Fronteira Sul e também no Instituto Federal do Paraná. Trabalhei com um contrato também na Faculdade Campo Real, que é uma faculdade aqui da região de Laranjeiras, do Sul, Guarapuava, e no Colégio Referência, que é um colégio particular. Ano passado, eu assumi um concurso do Estado de 20 horas e desde então eu trabalho no Núcleo Regional de Educação aqui de Laranjeiras. Tem alguns professores que estão aqui que já me conhecem, a gente já atuou junto em outros momentos e para alguns, então, eu sou inédita, né? Não nos conhecemos pessoalmente, mas agora só então virtualmente. Então, eu trabalho aqui no município de Laranjeiras do Sul. Eu sou formada em matemática, sou formada em licenciatura em educação do campo, né, dentro de uma área de habilitação que é ciências da natureza e matemática, e também em engenharia mecânica. Eu não atuo na área de engenharia, eu atuo apenas na área de educação. Sou mestre em educação. E aí, atualmente, eu estou no terceiro ano do doutorado. E na minha pesquisa, na minha tese,
o intuito, então, foi organizar uma formação com os professores de matemática. Então, por isso que vocês estão aqui, né? Foi organizado um edital, com link de inscrição. Esse link, ele passou pelo Núcleo Regional de Educação, né, pelas escolas. Tem alguns professores até que não são do Paraná. Eu visualizei ali que se inscreveram, acho que tem 2 professores de Santa Catarina, né? Mas o intuito era trabalhar com os professores que ensinam matemática. Então, essa formação que nós iniciamos hoje, ela é uma parceria com a UniOeste, que é dentro do programa PPG 100, ali onde eu estudo em educação em ciências e educação matemática. Então, estamos promovendo junto com a UniOeste. O núcleo regional aqui de Laranjeiras do Sul, que foi um parceiro em estar aceitando a minha proposta, teve todo um processo burocrático para realizar essa formação, né, que tem que passar por vários setores do núcleo para ser aprovado, desde a divulgação e tudo, e também o meu grupo de pesquisa do doutorado, onde eu faço parte, que é o grupo de pesquisa GETI. Depois eu vou apresentar eles um pouquinho para vocês. Então, nesse terceiro ano, então agora a proposta da minha tese seria então organizar essa formação com os professores. Além disso, eu também já fui formadora, né? Para quem não é do Paraná, por isso que eu destaco isso, do Formadores em Ação, que é um projeto de formação continuada do estado do Paraná, né? Eu trabalhei em 2020, 2021 e 2023. Ainda não consegui voltar como formadora, porque ano passado eu assumi, então, o concurso, então eu era PSS. Então, eu não consegui me inscrever como formadora. E de ano passado, 2024 para 2025, então, foi renovados os contratos, então, para os professores que estavam atuando como formadora. Então, contextualizar um pouquinho do porquê, né, dessa pesquisa, porque que eu sou a pessoa, né, a formadora que vou estar trabalhando com vocês ao longo desses 12 encontros. Então, assim, primeiramente, queria fazer um acolhimento, né, agradecer pelo convite, porque para vocês foi um convite e vocês aceitaram estar aqui nesse momento, nesse período destinado a essa formação. Então, primeiramente, agradecer por isso. Espero que eu venha a contribuir com vocês, mas acredito que não vai ser só minhas contribuições. Eu acredito que a gente vai trabalhar em relação a uma troca de experiências aí, tanto da realidade que vocês vivem na escola, ou talvez da minha realidade. Tem alguns professores aqui que é do próprio de Laranjeiras do Sul mesmo, então talvez a realidade das escolas seja um pouquinho diferente. Mas para os professores aí que estão um pouquinho mais afastados, né, só tende a contribuir então para essa nossa formação. Então, para acolhimento, eu trago uma frase para vocês. Ser professor é uma missão desafiadora, que exige paciência, dedicação e confiança, né? Então, movimenta mentes e corações, deixando um legado para o futuro. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês um vídeo. Esse vídeo chama-se O Poder Transformador da Educação. Não sei se vocês já viram ele, mas ele foi publicado em um canal em 2015. Né? Ele tem mais ou menos aproximadamente aí 4 minutos de duração. E aí, esse vídeo ele traz um discurso, né, de uma criança em formato assim meio que de animação, né, destacando como que a educação ela pode transformar vidas, gerar esperança, né, e deixar esse legado duradouro aí. Então, primeiro eu vou colocar para vocês o vídeo. Qualquer coisa, caso não esteja saindo som, me comunique.
Eu não estou conseguindo escutar. Espera aí. Deixa eu compartilhar diferente aqui com o modo som. Ó, vamos confirmar agora. Espera aí, deixa eu colocar de novo. Qualquer coisa, se não sair o som, me avise. Hoje eu vim falar de esperança e futuro, pois represento crianças que sonham e acreditam no crescimento através da educação. Tudo que conquistamos até hoje, com a ajuda de nossa escola, é para mostrar que você, adulto, deve mudar o seu modo de agir. Ao vir aqui, não preciso disfarçar meu objetivo, pois estou lutando pelo meu futuro. Pois não ter garantido amanhã é o mesmo que não ter onde morar. Estou aqui para falar das gerações que estão por vir. Estou aqui para defender as crianças com fome, cujos apelos não são ouvidos. Estou aqui para falar dos incontáveis animais que estão morrendo em nosso planeta, porque não tem mais para onde ir. Hoje tenho medo de tomar sol, por causa dos buracos na camada de ozônio. Hoje tenho medo de respirar esse ar, porque não sei as substâncias químicas que estão contaminando. Estava acostumado a ir com meu pai na pracinha perto de casa jogar bola, até ela ser detida por um grupo de vândalos recentemente. Se vi, desenhei milhares de borboletas e árvores das minhas aulas de artes. Mas agora eu me pergunto, se um dia os meus filhos vão poder ver todas essas coisas? Vocês se preocupavam com tudo isso quando eu tinha minha idade? Todas essas coisas acontecem todos os dias, diante dos nossos olhos. Mas agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as soluções para tudo. Sou apenas uma criança e sei que não tenho todas essas soluções, mas quero que saiba que você também não as tem. Você não sabe como resolver o problema da falta d'água, porque não pode fazer cair chuva do céu. Você não pode resolver o problema da extinção, porque não pode ressuscitar dos animais. Nem resolver o problema da violência. Não pode me dar amor. Se você não pode recuperar nada disso, por favor, acredite no poder transformador da educação. Sou apenas uma criança, mas sei que todos nós pertencemos a uma sólida família de milhões de pessoas que são iguais, quando compartilham o mesmo lar e a mesma rua. Isso jamais poderá ser mudado. Apesar de eu estar bravo, não estou cego. Apesar do meu medo, não sinto medo de dizer como eu me sinto. Na minha cidade, vejo tanto desperdício. Compramos e jogamos fora. Compramos e jogamos fora. Não compartilhamos com os que precisam, mesmo quando temos mais que necessário. Temos medo de perder nossas riquezas e medo de compartilhá-las. Eu tenho uma casa, uma escola que é como se fosse minha casa, com computadores, TVs, jogos, um quintal muito legal para brincar. E um dia, quando encontrei um garoto pedindo dinheiro no semáforo com seus pais, ele me falou assim: gostaria de ser rico, e se fosse, daria todas as crianças de rua roupas, remédios, amor e carinho. Se uma criança de rua que não tem nada e deseja compartilhar, porque nós que temos tudo somos ainda tão mesquinhos? Essas crianças têm a minha idade e a escola pode fazer uma grande diferença para elas. Sou uma criança ainda, mas entendo, se todo o dinheiro gasto nas guerras fosse gasto para acabar com a pobreza, que lugar maravilhoso nós teríamos para viver. Na escola, desde o jardim de infância, os adultos nos ensinaram a sermos comportados. Nos ensinaram a não brigar com os outros e a resolver bem as coisas. Respeitar o próximo, arrumar nossas bagunças, não maltratar os animais e saber dividir. Então por que hoje muitos adultos fazem justamente o contrário? Meu professor sempre fala: você é aquilo que você faz e não aquilo que você diz. Eu desafio que todos mesmo, tracem uma nova linha em suas vidas, onde as palavras venham refletir em suas ações.
é bem emocionante, né, esse discurso, assim, e dá para ver o desempenho, né, o empenho e o desempenho desse menino, né, em ter organizado em ter publicado esse discurso aí no canal Solução Educacional lá em 2015. E aí, trazendo para a nossa realidade, dá para a gente visualizar nesse vídeo que esse discurso enfatiza, né, como aprender pode mudar o destino de uma pessoa, né? Pode abrir portas, pode criar possibilidades, especialmente então nas crianças. E quem que pode fazer essa organização de mudar um estilo de uma pessoa? Somos nós, né, que estamos lá na escola, trabalhando com esses serzinhos aí abençoados, né, para criar neles essas novas possibilidades. Essa fala da criança também, ela traz uma pureza, né, uma leveza, né, que reforça esse compromisso, então, emocional de nós, professores, então, ensinar com empatia e também com esperança, né, tendo em vista todos os problemas que nós estamos enfrentando, seja de governo, na área da educação, especialmente. E essa mensagem, de maneira geral, ela destaca, então, essa importância, né, de acreditar que uma aula, uma palavra ou até um gesto, mesmo então, pode transformar o mundo ou pode transformar uma pessoa. Então, nós, enquanto professores, uma aula nossa, uma frase que a gente fale para os nossos estudantes, um gesto, né, pode transformar, então, essa vida, tá? E aí, pensando nessa reflexão inicial, para a gente começar, gostaria, assim, de ouvir de vocês um pouquinho, assim, brevemente, né, as três indagações que eu coloco aqui. Então, a primeira seria: qual frase ou momento do vídeo mais ressoou com sua trajetória docente? De que forma você já ajudou a transformar a realidade de seus alunos em algo significativo? E como você gostaria que fosse lembrado pelos que educa, tá? E aí, no momento que você comentar, como a gente não está tendo acesso ao chat aqui, uma palavra, algo que simboliza o seu legado docente, tá? Deixa eu só parar a apresentação aqui. Parar não, mas é que eu quero visualizar vocês também nesse momento. Será que alguém pode contribuir com essas perguntinhas? Bom, eu acho assim. Oi, Ana, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir? Que a parte do que ressoou ali foi a parte que ele diz, né? Se é um menino de rua que não tem nada, ele quer compartilhar, como nós que temos tudo, né? Somos tão mesquinhos. Então, acho que isso ressoa que eu, pelo menos, tento muito trabalhar empaticamente, né? O colégio ali, o José Marcondes, ele tem uma galera que precisa de um pouco de carinho e atenção, alguns não têm isso, né, em casa. Então, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível para que realmente você faça uma diferença. Às vezes não é a aula assim com um conteúdo extremamente maravilhoso, né? Mas se você conseguir que eles aprendam ali para lembrar depois que você ensinou para eles de uma forma carinhosa, né, de uma forma interessante, para eles dizer, nossa, professora, você deixou contar o que aconteceu lá na minha casa, então agora eu vou fazer aqui a atividade. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, eu tento inspirar eles mesmo para que eles vejam que tem uma coisa diferente lá na frente, né? Que não é só pensar que a realidade vai ser sempre a mesma, né? Porque a gente pode mudar a realidade da gente.
e dar um pouco de carinho, assim, para os que, claro, a gente tem aquele que não quer, né? Ele não quer nem o carinho que você tenta dar, a empatia que você tenta ter com ele não tem com você, né? É uma via de mão dupla. Mas a gente tem que tentar, né? Você tem que se encontrar ali se reinventar a cada dia, né? Eu acho que é muito isso do se reinventar, mas ver também as dores do outro, o cotidiano do outro, as coisas que o outro precisa também. Ainda mais a gente que é de matemática, a gente sabe que eles já vêm com uma defasagem, às vezes, enorme, né? Então, não tem como você chegar lá e dizer, agora eu quero que você saiba isso aqui. Né? Ele precisa de muita coisa, de escadinha mesmo, de recompor o momento, né? Acho que seria isso, mais ou menos. Acho que meio que tentei resumir as 3 questões numa fala só. As 3. Aham. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu posso falar um pouquinho também? Me escutando? Tá bom. Claro, escutamos. Bom, tudo bem, Ana? Fiquei bem feliz de ver você fazendo esse curso. Me inscrevi na hora que eu Ai, vi prof, que era você. viu? Deixa eu te contar aqui também, né, para o pessoal. A professora Rita Mar foi a minha professora que participou da minha banca de TCC. Isso em 2013. Então, vocês vejam a responsabilidade que eu estou aqui, né, com a minha professora que participou do meu TCC lá alguns anos atrás. Então, meu Deus, quando eu vi a professora Rita Mar se inscrever, eu falei, ai, vou ter que tentar dar o meu melhor, né? Bem-vinda, Imagine, prof. não deu serviço nenhum. Não deu serviço nenhum. Ah. Foi maravilhoso. O teu TCC foi excelente. Nem, nossa, é só elogios. E, então, assim, ó, eu achei, né, a última frase dele, eu gostei muito, né? Suas palavras vêm refletir em suas ações. Então, eu achei, assim, que é importante também, né, a gente pensar muitas vezes o que a gente fala e transformar muito disso em ação, né? Que nem sempre, às vezes a gente fala, mas nem sempre a gente faz, né? Então, eu achei bem forte essa palavra Sim. e eu acho, complementando um pouco o que a professora falou, às vezes nem sempre é a aula, né? A aula lá da matemática que a gente dá, né? Muitas vezes é o escutar, né? Outro dia, essa semana mesmo, um aluno assim bem isolado lá que veio de fora, escutando ele, né? E vendo assim que o menino tem um potencial enorme, mas está tipo assim isolado e tal, né? Meio desfocado da turma que chegou há pouco tempo. E assim fui dando brecha, fui conversando e assim vendo, mostrando para ele o potencial que ele pode ter aí, fazer uma faculdade e tal. Então você vê assim, a todo fim de aula, que tem um dia que eu tenho a última aula, ele fica, espera todo mundo sair para conversar. Então eu acho muito legal isso, assim, porque às vezes nem a matéria em si, né? Mas às vezes algum momento que a pessoa precisa para que alguém escute, né? Ou que alguém escuta aquilo que ele tem, ó, isso eu sei, né? Então, às vezes lá na casa, a família às vezes não tem tanto conhecimento e ele não tem muitas vezes com quem conversar. Então, às vezes a gente faz esse papel muito além de ser o professor, né? Que eu acho que a gente também Sim. precisa ter isso, né? Só um pouquinho assim contribuir. Ótimo. Ótimas contribuições, né? Nós em sala de aula, nós somos um pouco de tudo, né? É professor, psicólogo, e outros afins, né? Mas obrigada pelas contribuições, a gente vai seguindo aqui, mas fiquem à vontade para interromper, para, né, fazer essas afirmações, esses questionamentos também ao longo da nossa formação de maneira geral. Deixa eu voltar aqui. Então, ser professor, né, é uma missão desafiadora que exige paciência, dedicação e confiança no poder transformador da educação. É um trabalho que move mentes e corações, deixando um legado para o futuro.
Diante disso, buscamos o nosso melhor e isso reflete-se em nossa prática pedagógica. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Então, agora, eu vou pedir para que vocês se apresentem, assim, de maneira breve, né, a trajetória de vocês, onde que vocês atuam no momento, se atuam ou se não, né? Nós temos professores aqui que são acadêmicos ainda. E aí, bem breve, assim, pensando uma prática pedagógica, né, que vocês realizaram com os estudantes e que ficou marcada em sua trajetória, né? Será que vocês têm algo que ficou marcado aí nessa prática pedagógica, nesses anos de experiência que vocês têm ao longo desse tempo? E aí se apresentar brevemente, então, para nós nos conhecermos, assim, só se familiarizarmos virtualmente, para daí a gente dar andamento, então. Vocês querem se organizar por ordem alfabética? Ou quem se sente aí que quer dar o pontapé inicial para a apresentação, fica à vontade, né? Nome, aonde trabalha, assim, brevemente, e se lembrar de alguma prática pedagógica, quiser contar rapidinho para nós ou não, aí fica a critério. Então, vamos lá. Pode começar por ordem alfabética, então. Então, pode ser você, prof. Andressa, então. Beleza. Então, boa noite, né? Boa tarde, 6h30. Eu sou a Andressa, sou professora de matemática já formada há 5 anos, me formei em 2019, atuo desde lá, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu sou do Mato Grosso do Sul, de Iguatemi, aqui perto ali de Guaíra, para vocês. E prática pedagógica é sempre bom, não tem uma prática em si, né, que eu lembre agora, mas é sempre gratificante e fica marcado pra gente quando a gente explica o conteúdo de matemática para o aluno e eles vêm para falar pra gente depois, eu consegui entender e eu não entendia isso, ou isso me ajudou em uma prova, enfim, isso que fica marcado pra mim. Ótimo, prof. Quem próximo, se for por ordem alfabética, aqui acho que Ana Cláudia. Boa noite. Então, eu me chamo Ana Cláudia. Eu fiz faculdade junto com a prof. Ana. Então, assim, nós já se conhecemos de longa data. Mas eu atuo desde 2013 também. Hoje eu atuo em uma escola do campo e uma escola básica, de ensino básico. E como prática pedagógica, eu acho que a gente está próximos dos nossos alunos. Eu falo, matemática já é uma disciplina difícil, então minimamente o aluno tem que querer estar em sala de aula e querer aprender com você. Então eu sempre falo que o professor de matemática ele precisa ser próximo dos alunos para que o aluno queira aprender, né? Acho que é isso. Obrigado, Ana, minha amiguíssima. Próximo pode ser a prof. Aline? Vocês estão me ouvindo? Sim. Show. Então, boa noite, gente. Meu nome é Aline. Eu atuo na educação já é o meu 3º ano agora. Eu me formei final do ano passado em licenciatura em matemática. Hoje eu estou no mestrado. Inclusive, me inscrevi no curso porque a minha pesquisa é voltada para modelagem matemática, então é uma coisa que me interessou muito, acho que pode ajudar tanto na prática quanto na pesquisa, né? Eu sou de Santa Catarina, eu não sou do Paraná, eu trabalho na rede estadual daqui. E não sei se teve. Quando você falou sobre uma prática que me marcou, eu lembrei muito de uma prática que eu fiz em estágio, porque eu acho que em estágio a gente acaba tendo mais liberdade para sair mais fora da caixa do que, né, no dia a dia, na correria da escola. E eu lembro que eu dei aula para um 8º ano e a gente estava trabalhando o comprimento da circunferência. E daí a gente fez um trabalho de relacionar o comprimento da circunferência com um. Eu não lembro como é que é o nome do robozinho, mas era um robozinho que tinha no laboratório de robótica, e daí a gente trabalhou a circunferência da roda com a distância que o robozinho andava, assim, foi uma coisa bem interessante que me marcou muito. Eu acho que marcou os alunos também, porque eu lembro que eles ficaram muito empolgados na época com essa atividade.
Legal. Envolveu algo na prática, né, do cotidiano dos estudantes. Prof. Sheila Lucas, por favor. Bom, eu sou a Sheila, aqui de Laranjeiras também, atuo ali no Floriano e no José Marcondes. Em questão aí a prática pedagógica, eu acho que tem várias que marcaram, não dá nem tempo de falar todas, porque assim, quando a gente, sim, eu gosto muito de me envolver com os alunos mesmo, assim, de ser ali colega, como a Ana também falou, a gente tem que minimamente que eles gostem de estar dentro de sala, então acho que tem várias, mas eu gosto muito de trabalhar com Canva, né, de mapas mentais, mapas conceituais, então acho que nisso marca bastante. São práticas, né, que a gente utiliza atualmente, né, de mapa mental e tal, e os alunos gostam mesmo, realmente, principalmente para matemática. Poderia ser professor Denarci? Acho que estão me ouvindo. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou o professor Denarci, eu sou aqui de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, uma cidade interior aqui. Sou recém-formado, me formei no início do ano. Atuo na rede municipal aqui. E uma prática que eu lembro muito é também uma prática de estágio, na qual eu fiz um foguete com eles para uma atividade que ensinava para o nono ano, né? Eles estavam no conceito de Bhaskara, e daí eu fiz a prática de um lançamento de um foguete com eles para eles entenderem de onde saiu aquela equação, para que descrevia aquela equação. Nossa, que legal. E depois, né, pensa a trajetória do foguete, depois dá para trabalhar, não sei, agora mudou a grade, né? Mas tinha uma época que função também trabalhava ali, dava inicial de função de segundo grau até no ensino fundamental. Ok, obrigado, professor, seja bem-vindo. Professora Manuela. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou a professora Manuela, eu trabalho na rede estadual de Santa Catarina, sou de Blumenau, né? Trabalho em Blumenau. Eu me formei final do ano, é meu segundo ano lecionando, sou colega da Aline no mestrado e já fui colega também da professora Jane trabalhando na rede estadual. Eu acho que é uma prática que me deixou muito feliz comigo mesma foi o que eu fiz junto com a professora Jane, um trabalho que nós duas fizemos. Deixa mais baixo. Que foi a gente bordou com os alunos, fizemos toda aquela parte de plano cartesiano, a gente fez bordados em ponto cruz com eles, abordando essa temática. Então, isso foi o que mais me deixou assim feliz na minha área, foi o que eu mais gostei de trabalhar com eles naquela época. Uhum. Nossa, que legal, bem interessante mesmo. Obrigado, prof, seja bem-vinda. Professora Jane. Professora Jane, consegue conversar agora com nós? Não vamos para a prof. Nádia. Boa noite. Boa noite. Eu sou a professora Nádia. Atualmente trabalho na Escola Estadual Indígena José Nernor Bonifácio. Faz uns 5 anos, mais ou menos, que trabalho na educação indígena, faz uns 3, né? Mas faz uns 5 anos que eu estou trabalhando matemática. E é isso. Ok, a prof é de Nova Laranjeiras, né? Eu conheço ela também, colega. Professora Regiane. Oi, boa noite, estão me escutando? Sim, prof. Tá, ok.
Sim. eu sou a Rejane, eu sou aqui do Cantagalo, eu trabalho aqui no Colégio Lago do Lac, trabalho com ensino fundamental somente, e com matemática faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar, faz 3 anos, mas eu já tenho uma longa data de professora, né, que daí eu fiz a matemática depois, e eu acho assim que a principal diferença, né, da gente trabalhar com matemática é você mostrar para os alunos, né, tentar relacionar com a prática. Esses dias eu fiz uma em relação a cálculo de área e perímetro, né, que tem muitas atividades que tem no RCO, passa prato, né, essas coisas assim. Eu fiz uma com eles no saguão da escola. E eles começaram a entender o que é área e o que é perímetro, né? Então, essa foi uma delas que marcou, mas a gente sempre acaba fazendo muitas, né, para tentar chamar eles, tirar da teoria. Sim. Essas atividades que trazem a realidade deles, assim, para a sala de aula é o que mais desperta o interesse, né? E o que eles mais conseguem essa construção do conhecimento mesmo. Obrigado, prof. Seja bem-vinda. Ritamar. Então, sou a Rita Mar, esse ano estou trabalhando junto com a professora Ana Cláudia, ali no Joaquim Nazário. O ano passado, eu já faz anos, né, 20 e poucos anos, já quase 30 anos trabalhando, tem várias coisas que já realizou, mas o ano passado nós construímos com o ensino médio, ali com o segundo ano, um teodolito, e eles fizeram medidas, assim, da igreja, da própria escola, e foi bem, bem interessante esse trabalho. Eu gostei bastante e eles também. Bacana, sim. Para a parte de medidas, né? Prof, bem-vinda. A professora Silvia. Prof. Silvia. E tem um professora que entrou agora há pouco, faz uns 5 minutos, que eu não sei o nome, porque para mim, assim, não está aparecendo o nome da pessoa. Será que consegue se apresentar para nós, por favor? Para nós, para mim, não sei se para vocês também, aparece como Classroom, né? O nome da pessoa ali, classroom.google, e aí eu não sei quem é especificamente. Ou se não, ao longo da formação, a gente tenta se organizar, então, para conversar com esses professores, que foi a prof. Silvia, acho que a prof. Jani, e esse professor que agora entrou por último. Só um pouquinho. Tá, então vamos dar continuidade aqui. Essa parte era inicial mesmo, assim, para se apresentar e fazer esse quebra-gelo. Tudo bem? É a professora tudo bem? Patrícia Oi, prof. Costa Ferreira. Eu não estou muito habituada com o sistema aqui. Não é só você, prof. Não é só você pelo sistema. Eu também, eu trabalho, geralmente, as reuniões que eu abordava e trabalhava, geralmente era pelo Google Meet, provavelmente é o que vocês estão acostumados, né? Mas aí, nessa parte, para fazer a gravação e para transcrever, eu visualizei que a ferramenta do Teams era mais tranquila. Então, por isso que eu optei por trabalhar com vocês pelo Teams. Mas pode ficar à vontade. Muito obrigada. Tá, então vamos seguir aqui. E aí, então, o objetivo da formação em si, então, vai ser analisar, né, e apresentar para vocês práticas pedagógicas, né, que integram modelagem matemática e tecnologias digitais na educação. Então, visando explorar possibilidades para o ensino e aprendizagem da matemática. De maneira geral,
Então, o meu objetivo enquanto formadora aqui para vocês seria apresentar tecnologias digitais. Então, os nossos próximos encontros, exceto o próximo da segunda-feira, eles serão mais práticos, assim, de a gente abrir uma tecnologia digital, verificar quais são as possibilidades, principalmente assim, eu visualizei aqui que nós temos professores que ainda são acadêmicos, né? Tem professores que estão iniciando ali no seu primeiro, segundo ano de trabalho, e assim como tem professores que têm 30 e poucos anos, né, de experiência. Então, vai ser uma formação interessante no sentido de abordar esses diferentes níveis, desde do acadêmico até o professor que já está trabalhando há vários anos. Então, o objetivo, então, enquanto formador e quando eu propus essa formação junto com o meu orientador, era auxiliar vocês, professores de matemática, a abordar nas suas aulas, né, tecnologias digitais de maneira geral, tendo em vista que ultimamente elas estão presentes, né, na parte pedagógica e na parte educativa. E aí, então, essas aulas, elas vão ser gravadas, né, realizadas, então, via plataforma. Então, vai ser 12 encontros ao total, né? Ao total são 3 meses. Mas aí, entre esses 12 encontros, alterna entre aulas síncronas, igual esses momentos aqui, e também vai ter atividades assíncronas. E a prática pedagógica que vocês terão para entregar porque a nossa formação, para a gente ter uma certificação, eu preciso atribuir uma nota. Por exemplo, então, para vocês conseguirem atingir a certificação, vocês entregam um plano de aula e fazem um relato de implementação, que eu já vou explicar melhor ali para frente, mas para quem é do Paraná e já participou do Formadores em Ação, então, basicamente, ele é parecido, então, com a entrega eu vou organizar uma aula, né? Eu vou aplicar essa prática pedagógica em uma turma minha, e aí depois eu vou trazer esse relato aí para os meus colegas, então, nos 2 últimos encontros. Então, olha só, esse cronograma eu já deixei fixado lá no WhatsApp de vocês. Então, a nossa reunião de hoje, dia 4. E aí, na semana que vem, ela vai ser a reunião mais teórica um pouquinho. Nós vamos visualizar alguns arquivos que já abordam modelagem matemática e tecnologias digitais, tendo em vista que essa é, então, a temática central da nossa formação. E aí, já do encontro 18, o encontro 1º de setembro, 15 de setembro, 29 de setembro, vão ser 4 encontros, assim, que eu vou apresentar para vocês várias tecnologias digitais. Eu acredito que algumas vocês já conheçam, outras talvez vai ser novidade, mas com o objetivo, assim, que elas podem ser trabalhadas no ensino da matemática. Então, vai ser a gente mais colocar a mão na massa, então, vocês conhecer essas tecnologias. Nessas reuniões que estão em rosinha, então, vai ser os momentos que nós não teremos aula síncrona na segunda-feira, né? Então, aí vai ser o momento destinado para vocês se organizar, já elaborando o plano de aula, para nós fazermos conversas individuais, caso tenha alguma dúvida, se precisar de alguma sugestão, alguma coisa. Então, esses encontros em rosa vai ser para esse momento. E os últimos 2 encontros, então, vai ser esse compartilhamento dessa implementação, dessa prática pedagógica que vocês farão em sala de aula. Então, 4 encontros somente apresentando tecnologias digitais. E aí, o encontro da semana que vem, que é uma parte um pouquinho mais teórica, tá? Mas isso, dúvidas, vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento, tanto no WhatsApp, no grupo ou no privado, para eu vou descer, então, as dúvidas que surgirem. Então, assim, como que vai ser esses encontros síncronos? Os encontros que a gente se reúne, então, aqui virtualmente. Então, hoje, né, essa explicação de maneira geral da formação, e no final eu vou aplicar um questionário inicial bem importante que eu vou falar lá quando a gente chegar nele, tá? O segundo encontro, então, com essa conversa mais sobre modelagem matemática, que vocês vão
visualizar matemática, eu sempre trabalho com as iniciais MM e tecnologias digitais com as iniciais TD. Tá? E algumas aplicações práticas aí com base na literatura. Aí os próximos encontros, então, embasados naquele cronograma que eu mostrei, então é essa exploração, então, das diversas tecnologias aí para apoiar, né, a prática em matemática e também para apoiar a parte de modelagem matemática que a gente vai trabalhar. Então, aqui são alguns exemplos que eu coloquei. Os dois últimos, então, a apresentação das práticas. E nesses encontros, então, aqueles rosinhas que eu falei para vocês lá, que são 4, vai ser vocês explorar o que tem lá dentro do Class, abrir as tecnologias, né, as tecnologias que vocês não conheciam, então essa vivência tecnológica mesmo, e aí se organizar em relação ao plano de aula e o relato de implementação. Deixa eu abrir aqui para vocês. Essa matriz instrucional, então, ela está detalhada em relação aos encontros, o objetivo de cada encontro, as atividades que vão ser realizadas, a data, o que a gente utiliza em cada encontro, qual o conteúdo e o que a gente tem para responder, por exemplo, de avaliação. Então, aqui, vocês depois podem olhar com calma, inclusive essa matriz instrucional, eu já coloquei desde a da inscrição, né? Vocês já tinham acesso a ela. Então, aqui, com todas as datas, o que vai ser apresentado em cada encontro. Então, tá tudo aqui certinho. Então, o total da formação, 40 horas. Em relação à organização, ainda tinha alguns professores que não haviam conseguido entrar, né, na sala do Class, mas acho que hoje agora já tá, acho que falta só mais 2, que depois eu vou conversar individualmente. Mas lá no Class, então, vocês vão encontrar o link das reuniões, os materiais de estudo, as atividades avaliativas, avisos gerais. Mas eu também montei e optei por organizar o grupo do WhatsApp, que vocês também fiquem à vontade, caso não queiram estar participando, só queiram receber as informações pelo Class. Mas eu acho que o WhatsApp, hoje em dia, ali para mandar alguma mensagem, esses links das reuniões semanais, então eu também gosto de estar mandando por ali. Em relação à frequência, né, então 75% de participação nas reuniões e a entrega das atividades de maneira geral, então com a média mínima de 70 pontos. Essa certificação, então, ela vai ser emitida pela UniOeste, onde que eu faço, então, o meu doutorado. Então, o trâmite da certificação vai ser por lá. Para os professores são QPM, né, para utilizar para progressão, vocês recebem a certificação e depois entregam ao núcleo, né, no setor responsável, então, para validar daí essa certificação. Em relação à avaliação, então, a gente vai ter 2 atividades avaliativas. Então, eu coloquei uma data aqui para entrega das mesmas, né, o dia 13/10. A primeira atividade, então, é um plano de aula, 30 pontos, e a segunda atividade, a implementação dessa prática pedagógica em sala de aula, com uma turma que vocês escolham com o critério que vocês quiserem, né? E o relato em si que vocês vão apresentar nos 2 últimos encontros, então, que fecha a média 7. O plano de aula, então, brevemente, então, ele tem... Por que eu coloquei professores? Porque vocês podem estar implementando também aos pares. Por exemplo, eu trabalho junto com... igual a Ana Cláudia com a Rita Mar, por exemplo. Caso queiram implementar juntas, podem. Tem as meninas de Nova Laranjeiras, caso queiram implementar, pode, juntas. Tem as meninas de Santa Catarina, né, que fazem mestrado. Também, então, tem essa possibilidade, então, para vocês estarem fazendo juntos. Aí, a quantidade de aulas que vocês vão utilizar, o problema, uma questão norteadora, que é típico de modelagem matemática. Claro que esse plano a gente vai estar retomando, assim, a cada passo que for necessário. Componente curricular, aí essa parte aqui, ó, unidade temática, área do conhecimento, objeto do conhecimento e objetivos de aprendizagem, além das habilidades, então elas estão voltadas ali na parte da BNCC.
Tá? Então, ali que vocês encontram essas informações aí para estar, então, montando o plano de aula. A descrição das atividades, se vocês visualizarem ali, ela está em vermelho, a palavra interação, matematização, resolução, interpretação e validação, que são as fases da modelagem matemática, então, que a gente vai estar conversando, então, ao longo das aulas. Ali que vocês vão descrever os materiais e recursos utilizados, a avaliação, referências. Vocês têm esse material aqui, ele também está disponível lá já na atividade avaliativa de vocês. Então, lembrando que ele vale 30 pontos. Aí, o relato de implementação. Então, o que seria? Então, após vocês aplicarem essa aula com os estudantes, seja uma, duas, três, não sei quantas aulas que você se organizou para essa implementação, então, vocês vão detalhar, então, essa prática. Foi aplicada, então, com os estudantes, então, com base no que a gente trabalhou durante a formação. E aí, vocês podem estar organizando em forma de slides, por meio de registros como imagens, vídeos, áudios, né? Um material rico, assim, que qualquer um que abra a implementação, né, consiga, de maneira geral, entender como que ela foi feita, o que deu certo, o que não deu certo. Nesse relato de implementação, não é para colocar só, nossa, só deu tudo certo, a aula foi 10 e não sei o que, não. É para colocar, não deu certo, a internet não funcionou, a tecnologia atrapalhou, não sei, vocês vão relatar o que aconteceu realmente. Nós queremos saber o que realmente aconteceu, não é mascarar ou colocar só coisas bonitas nesse relato. E aqui, vocês têm esse documento também lá dentro do Class. Eu organizei ele em forma de slides, né, para nossa apresentação, mas vocês podem se sentir à vontade, então, para estar alterando ele ou não, né? Aqui foi colocado, então, o município, o NRE que vocês trabalham. Quem não atua, né, quem é acadêmico, coloca o município que reside. O nome da escola, então, mesmo quem é acadêmico ou que não está em sala de aula, então, para conseguir concluir a formação, teria que emprestar, né, uma aula de algum professor para poder realizar essa prática. Pode ser num estágio ou na escola mesmo, um professor que cedeu uma aula, 2 aulas, então, para fazer essa implementação. E aí coloca o nome da escola, o ano que foi implementado, o componente curricular aqui nesse caso matemática, mas também pode acontecer, quem sabe, de vocês organizarem essa prática pedagógica em educação financeira, por exemplo, ou em pensamento lógico, quem está em escola integral, então, né, outros componentes que se atrelam, então, à matemática. E aí o problema é a questão norteadora, então, que vocês vão querer que seus alunos pesquisem a respeito. Já vou falar um pouquinho mais sobre esse problema, essa questão norteadora. Aí aqui vai ter a justificativa, os objetivos, as fases, né, da modelagem matemática, assim como vocês detalham no plano, aqui vocês vão contar, então, como que aconteceu, se aconteceu, né? As evidências que eu posso estar organizando a partir de fotos, de vídeos, os resultados, as reflexões finais e as referências. E aí, o que eu pensei para a gente ter um material depois, no final, que nós conseguíssemos reunir essas várias implementações em um material só. Então, eu estou organizando uma revista digital, que ela, não sei se vocês já conhecem o Canva, mas dentro do Canva, eu vou apresentar para vocês também ao longo da nossa formação, mas ele é um site rico, assim, no sentido que eu consigo elaborar desde slides até uma revista digital, por exemplo. Essa revista aqui, então, eu vou folheando ela mesmo como uma revista, as informações que vocês receberam inicialmente quando se inscreveram, mas aí o que eu pensei aqui, ó, nessa atividade 1 e nessa atividade 2, cada professor, aqui é o meu, essa minha revista, ela só tem 5 páginas, mas ao longo da nossa formação, nós vamos completar com as páginas de vocês. Aqui vocês vão colocar o plano de aula de vocês, e o relato de maneira geral. E aí, ao final da formação, a gente vai ter esse material que ele pode ser compartilhado nas escolas, né, com os relatos, com as experiências que vocês tiveram ao longo dessa formação.
talvez no sentido até de auxiliar professores que não participaram, mas olha, aquele professor fez uma prática lá que envolveu tecnologia e tal, que eu gostei e também quero tentar fazer. Então, no sentido, assim, né, de divulgar o nosso material, então, para as outras escolas. E aí, não sei se alguém quer me interromper, quer falar alguma coisinha até agora, tá tranquilo? Então, a gente entra aqui em uma parte em relação a essa parte tecnológica e pedagógica do conteúdo. Então, assim, vocês sabem, né, que as tecnologias, elas estão presentes na educação. Aqui no Paraná, por exemplo, nós trabalhamos com as plataformas educacionais. Em relação à matemática, nós trabalhamos com o Khan Academy e com o Matific, né, que são plataformas implementadas pelo governo do estado. E aí, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com as duas plataformas. Uma vez na semana, eu trabalho, então, dentro dessas plataformas, o conteúdo que eu trabalhei durante a semana, então, eles vão visualizar dentro dessas plataformas. Mas aí, a gente entende que, não sei como que funciona em Santa Catarina, mas depois eu consigo conversar com os professores que são de lá, mas essas tecnologias, então, para que elas sejam integradas, então, no ambiente escolar, é determinante, então, que o professor as utilize em sua praxis, né? Tentando aliar, então, essa teoria, né, do o conteúdo matemático ali, então, com a prática, né? Com o cotidiano, com a vivência dos estudantes. E aí, relacionar isso de maneira pedagógica, as tecnologias, de maneira geral, quando eu falo tecnologias digitais, quando a gente for aliar a prática, é que ela seja pedagogicamente, que o seu uso seja intencional, seja contextualizado. E aí, para isso acontecer, nós sabemos que o professor ele necessita ter o conhecimento tanto do que ensinar, né? Por exemplo, do componente curricular. Ah, eu vou trabalhar sobre frações, né? Quanto como ensinar, né? Qual metodologia que eu vou envolver? Nesse caso, a metodologia que a gente vai envolver é trabalhar com a modelagem matemática, que de maneira resumida, geral, seria trabalhar com questões do cotidiano, que sejam do interesse do estudante. E aí, abordando esse o que ensinar com o como ensinar com as tecnologias, né? Então, integrando essas abordagens. E aí, então, é necessário que, para além do professor conhecer o conteúdo que eu vou trabalhar, que eu vou abordar em sala, que ele articule essas tecnologias com as metodologias, então, que relacionam o conteúdo ao contexto dos estudantes, né? Como é o caso da modelagem matemática. Aí, a BNCC mesmo, ela aborda tanto as tecnologias digitais quanto a modelagem matemática como tendências, né, que estão voltadas aí a esse cotidiano escolar. O próprio pensamento computacional, por exemplo, é um componente curricular, né, que a BNCC aborda e que nós agora nas escolas trabalhamos também, que relaciona então essa questão tecnológica, né, com questões ligadas ao cotidiano. E aí, na nossa formação, então, o conhecimento matemático do que ensinar, então, vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar, que eu vou articular, então, com a modelagem matemática. Então, como que eu vou ensinar esse conteúdo? E envolver, então, as tecnologias digitais, então, como meios, então, para o ensino e aprendizagem da matemática. E aí, o que seria a modelagem matemática? Então, as meninas que estão no mestrado, elas já estudam sobre, mas nós, professores, nós também já abordamos a modelagem em si no momento que a gente parte, por exemplo, de uma situação problema, né? Que
que eu envolvo a realidade, algo que os alunos se interessem, que eles pesquisem, que eles ajudem a construir um modelo. Então, modelagem matemática. Então, a gente trabalha ali com a sigla MM. Então, assim, a realização de atividades de modelagem matemática em sala de aula se inicia a partir de uma situação-problema, para a qual os estudantes ainda não dispõem de conceitos prévios que os orientem na busca de uma solução desejada. Por exemplo, quando eu trabalhei numa escola do campo, faz 2 anos, eu trabalhei com uma atividade que foi a seguinte, assim, eu levei uma espiga de milho para a sala, e aí mostrei a espiga de milho e tal, e eu queria que eles, em grupo, me dissessem quantos grãos de milho aquela espiga tinha. E aí eles se organizaram em grupos, teve grupo que apenas contou, teve grupos, então, que envolveu cálculos matemáticos. Por exemplo, organizou a quantidade de linhas, de colunas, multiplicou linha por coluna. Então, eles fizeram todo um processo ali para descobrir a quantidade de grãos que tinha naquela espiga. Então, a modelagem matemática é utilizar uma situação do cotidiano, de maneira geral, tá? E aqui na modelagem, utilizamos os conteúdos para compreender determinadas situações da realidade dos estudantes, contextualizando-as nos diferentes aspectos da matemática. A modelagem matemática, geralmente, ela traz uma questão problematizadora. Por exemplo, a minha, nesse exemplo que eu falei para vocês, era quantos grãos de milho há em uma espiga? E claro que eles problematizaram que as espigas eram irregulares, que não levei uma, eu levei 4, aliás, uma para cada grupo. Dava para ver visualmente, tinha espiga que era maior, tinha espiga que era menor. Então, tudo isso eles problematizaram durante a sua resolução. Na modelagem matemática, né, a gente articula, então, a realidade e a matemática, por meio ou não de modelos matemáticos, então, de modo a contextualizar os conteúdos, de maneira que os estudantes apliquem esses conhecimentos que eles aprenderam, então, no seu cotidiano. A modelagem matemática, ela trabalha com representações da realidade. Então, quando vocês forem elaborar o plano de aula de vocês vão pensar de maneira geral, então, em algo que seja da realidade. E aí, essa questão problematizadora, vocês já podem levar ela pronta. Por exemplo, vocês vão chegar lá com uma pergunta. Quanto de lixo é produzido na sala do 7º B durante uma semana? Não sei, vou levar uma questão pronta, eu, professor. Ou também vocês, dependendo da turma que vocês escolherem, vocês podem, então, fazer uma conversa prévia e verificar se vocês encontram uma questão a ser pesquisada ali com os estudantes mesmo. Então, criar uma questão com eles, né? Então, e aí, a modelagem matemática, ela traz reflexões sobre a parte social, econômica, política, ambiental. Porque, por exemplo, na minha parte de quantos grãos havia em uma espiga, os alunos problematizaram até, contaram que a distância de um pé de milho e outro, a quantidade de espigas que geralmente um pé de milho tem. Tipo, eles foram assim, além, né? O preço que era uma saca de milho, mais ou menos quantos grãos que poderia ter em um saco. Então, assim, foi questões bem interessantes, assim. Inclusive, esse trabalho ele foi apresentado num evento semana passada em Manaus. Eu não consegui ir, porque sou professora, estou em estágio probatório, mas o meu professor e a minha colega que me auxiliou nessa organização da implementação fizeram essa apresentação. A partir de situações problemas da realidade, a modelagem ela permite que os estudantes apliquem e deem significado, né, entre os conteúdos matemáticos e o contexto sociocultural dos estudantes, possibilitando explorar o mundo em sua volta por meio da matemática. Novamente, nesse exemplo. Como os alunos eram do interior, era
era normal, né? Era da realidade deles falar sobre uma espiga de milho, a distância de um pé e outro. Mas isso, por exemplo, se às vezes se você for trabalhar dependendo da escola, esse não seria uma situação problematizadora para aqueles estudantes, né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. O professor, nessas atividades de modelagem, ele é visto como um orientador, né, fazendo perguntas, sugerindo procedimentos, mas sem dar respostas prontas, ou monopolizar a condução da atividade. Então, esses estudantes aí, sejam organizados individualmente ou em grupo, eles vão estar se organizando, então, para tentar resolver aquela questão problematizadora. Atualmente, a literatura apresenta concepções e terminologias do que constitui a modelagem matemática, refletindo a multiplicidade de abordagens adotadas por pesquisadores. Então, aqui na literatura, nós temos várias concepções do que é modelagem. É uma prática pedagógica. Situações voltadas para a realidade. Por exemplo, aqui tem muitos autores, Burac, Almeida e Vertuan, Bassanese, Almeida, então que trazem essas diversas concepções. Mas, de maneira geral, ela é o trabalho, né, com questões da realidade. A modelagem ela é entendida como uma atividade voltada para a busca de uma solução para um problema. O modelo matemático, então, desempenha um papel central nesse processo, servindo como parâmetro para a obtenção, então, da solução ou dando forma a ela. E aí, aqui nós temos 3 momentos, né, segundo Almeida e Dias, que nós podemos nos organizar para implementar uma atividade de modelagem matemática. Pensando vocês, né, a organizar o plano de aula e aplicar, então, em sala. Então, no primeiro momento, o professor seleciona um tema. Claro que aqui, como eu falei, não necessariamente precisa ser o professor. Vocês podem levar essa discussão e os alunos propor um problema, né? E aí, então, vocês vão apresentar uma situação, um problema, juntamente com dados e informações necessárias para a investigação. Eu posso levar essas informações, né? Eu não vou só chegar, talvez, com uma questão problematizadora. Eu posso levar um texto, eu posso levar uma imagem, um vídeo, que já forneça informações a respeito daquilo. Para então, no segundo momento, então, né, com o tema e os dados definidos, os estudantes, então, realizarem a definição de variáveis, a formulação de hipóteses, a obtenção e a validação de um modelo ou não, né, um modelo matemático, então, para se organizar e tentar analisar essa situação. E aí, no terceiro momento, então, os estudantes vão assumir a responsabilidade, desde a escolha do tema até a validação e a análise. Então, aqui, nesse primeiro momento, conforme Almeida e Dias é o professor que leva uma situação, os alunos se organizam para tentar resolver, e aí depois disso eles mesmos então podem propor, né, já têm autonomia para propor um tema, se organizar então para resolução, para a obtenção desses dados obtidos. Esse processo gradual de familiarização com a modelagem permite que os estudantes passem de uma participação orientada para uma atuação autônoma. E aí, sobre as fases. Essas fases que vão aparecer tanto no plano de aula de vocês, quanto no relato de implementação. Então, a primeira fase é a interação. Interação, a própria palavra já fala, é eu entender o problema e coletar os dados necessários para aquilo. A matematização, então, é o processo que aquela leitura de um texto, de um vídeo, de uma imagem, de uma informação de uma revista, de um site, não sei. Eu vou traduzir isso matematicamente. A resolução, no caso, então, seria esse processo de buscar a solução em si. E a interpretação e validação, então, é análise crítica, né? O que eu consegui detalhar daquilo? Consegui chegar em um resultado? Não cheguei? Então, aqui é uma fase que a situação inicial é a minha problemática, a minha pergunta, e aí a situação final é se eu consegui uma solução ou não para aquilo. Isso vocês podem fazer em uma aula, em 2, em 3, depende do tempo que vocês queiram destinar
essa organização, então, da prática pedagógica. E aí, não sei se vocês têm alguma dúvida até essa parte. Deixa eu voltar aqui para... Seria isso. Então, olha só. Agora, uma coisa que eu não falei no início, mas assim, eu programei um horário para vocês, né, das 6 às 7h40, mais ou menos, mas isso não impede que um dia a gente termine um pouquinho antes. Eu nunca vou tentar terminar depois do horário para não atrasar o que vocês já se organizaram, né, posteriormente, depois das 19h40. Mas então a gente não vai ter esse problema em relação a terminar um pouquinho antes ou tal. Vocês vão ter um questionário final ainda para responder, mas antes disso, eu só quero mostrar para vocês, para quem ainda não conseguiu entrar, dentro do class de vocês, então vocês já têm uma organização da nossa formação. Deixa eu abrir ela aqui, para quem está acessando pela primeira vez, né? Então, aqui o nome tá modelagem matemática e tecnologias digitais, né? Criando possibilidades. Coloquei o horário, depois a gente pode analisar essa parte do horário, caso seja necessário iniciar um pouquinho depois, tipo umas 6h10, se for o caso, a gente pode alterar esse horário, tá? E aqui, ó, então vocês têm o mural. Esse mural tem todas as informações em relação o que vai ser trabalhado, né? A pauta, a data, o horário, o link, os slides, e depois, posteriormente, eu coloco o link da gravação aqui para vocês. Aqui tem uma apresentação, né, em relação a onde eu atuo atualmente, a escola que eu trabalho aqui em Laranjeiras. Tem essa parte inicial, a mesma que vocês já leram quando se inscreveram, então, inclusive, eu já deixei aqui o cronograma para vocês. E aí, de maneira geral, as atividades, como que está organizado aqui para vocês, quem entra pela primeira vez. Então, ele tem aqui as atividades avaliativas, esse formulário que vocês vão acessar daqui a pouquinho ele. O plano de aula, ó, é individual, né? Então, cada um que abrir esse plano de aula pode fazer as alterações necessárias nele, que vai ser o seu próprio arquivo, e ele salva automaticamente, tá? Então, esse plano ali que nós estávamos comentando antes, que é o plano que vocês, de preparação dessa aula, então, dessa prática pedagógica, cada um tem o seu. Ele só está carregando aqui. Que vocês ter acesso total, então, a estar mexendo nele ou não. Tá? Aqui eu coloquei também o currículo, né, da Rede Estadual do Paraná, o CREP, mas aí para os professores que são de Santa Catarina, depois a gente conversa para como que a gente vai organizar para preencher alguns dados aqui que envolve a BNCC, né, que daí é geral, mas aí daí o currículo, então, que é aqui somente do Paraná. Voltando para o CLES, então, eu detalhei aqui o que seria esse plano. Também a outra atividade avaliativa de vocês então, o relato de implementação. Aqueles mesmos slides que eu abri lá e mostrei para vocês todos em branco, então eles estão aqui, cada um tem o seu, né? Se vocês quiserem agora, por exemplo, vou abrir e já vou colocar o meu nome. Ali o meu nome, o nome da formadora e tal. Podem alterar esse arquivo também, salva automaticamente e ele já vai estar as informações todas aqui dentro do Class, tá? Aqui embaixo, então, tem os slides dos encontros, eu acabei já colocando, né, do nosso primeiro encontro hoje, do encontro da semana que vem, vai ser a parte mais teórica, então, sobre modelagem e tecnologias digitais, e os outros aqui, então, sobre as tecnologias de maneira geral que a gente vai estar abordando. Então, já estão todos aqui para vocês darem uma espiadinha, uma olhadinha. E aí, aqui embaixo, vamos ver o que mais que tem ainda. A frequência, né? Eu vou anotando
a, a presença de vocês a cada encontro e a matriz instrucional, que ela está também detalhada em cada encontro, o que vai acontecer. Agora, deixa eu só mostrar para vocês a última coisinha que eu preciso que vocês façam nesse tempinho ainda de reunião. Eu vou abrir aqui pelo Drive, mas vocês, quando forem acessar, então, agora esse formulário, ele vai estar lá dentro do Class. Então, está em atividades avaliativas e tem aqui, ó, formulário inicial. Aí vocês abrem essa pasta e clica ali em formulário inicial. Ele já vai iniciar, então, o formulário para ser respondido. Então, deixa eu mostrar rapidinho as questões, é que aqui eu não consigo mostrar tudo, né? Porque eu teria que responder. Mas aqui eu tenho acesso a ele. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, o que vai ter dentro desse formulário? O nome de vocês, e-mail. Aí vai falar um pouquinho sobre conhecimento do conteúdo. Ou seja, o assunto, né, que é o ensino. Matemática, por exemplo. Aí tem algumas perguntas, ó. Por exemplo, identificar conteúdos matemáticos do ensino fundamental ou médio que podem ser contextualizados em situações do cotidiano. Aí vocês vão marcar uma alternativa. Tem algumas que vocês necessitam responder. Então, assim, esse restinho de encontro, ele é para vocês destinar um tempinho, eu acredito que vai uns 10 minutos mesmo para responder o formulário, tá? Eu fico aqui aguardando vocês, mas assim, daí quando vocês começarem a responder, respondeu, conseguiu responder, já pode sair da reunião sem problema. Só antes eu quero fazer um print da nossa tela para a gente ter arquivado de todos os encontros, nós ter uma foto do grupo mesmo. Mas então, esse finalzinho aqui seria para vocês responder o questionário. Eu fico aqui na chamada para qualquer dúvida que vocês tenham para nós estar passando, seja ou ali por WhatsApp, se for o caso, tá? Então, a atividade de hoje seria isso. Eu queria ter apresentado de maneira geral a formação, e aí que vocês destinem e respondam assim, bem francos, né, nas respostas, assim, sobre o que vocês conhecem, então, sobre o que eu coloquei para vocês aqui. Ele trabalha desde a parte pedagógica, né, a parte de conteúdo em si, da matemática, e aí vai misturando, né, a parte de tecnologias, o que eu conheço, o que eu não conheço. Então, sejam francos nas respostas, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela novamente. Tá, deixa eu ver só. Depois, acho que aqui eu não conversei, tem a prof. Alessandra, só para me anotar para a parte da chamada. Professor Mário. Acho que é isso. 1, 2, 3. Aham. Deixa eu confirmar. Se vocês puderem ligar as câmeras, por gentileza, só para a gente fazer o print final. E aí vocês já podem, então, destinar esse tempinho para realizar o questionário e aí já podem ficar à vontade, então, para sair da reunião, tá? Então, só... Uhum. Cadê? Tava aparecendo da prof. Alessandra, agora não tá aparecendo mais a foto. Tá, vou tirar uma aqui para garantir. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e foi. Uhum. Já deu certo. Agora, então, vocês podem, quem não conseguiu acesso ao Class, me comunica. Quem já conseguiu acesso ao Class, então, agora já fica à vontade, né? Então, para responder esse questionário. Dúvidas, estarei aqui durante esse finalzinho de reunião, tá? Pode falar, prof. Andressa.
Eu queria perguntar sobre o conteúdo que a gente vai fazer, a atividade. Ele pode ser interdisciplinar, por exemplo, eu vou trabalhar uma coisa em matemática, mas ela vai ser aplicada no cotidiano lá em física, uma coisa que eles estão estudando lá. Perfeito. Pode ser? Pode sim. Tá. Uhum, pode sim. Beleza, então. Obrigada. Tá. Caso alguém não consiga acessar o formulário, me avise, tá? Eu fico aqui esperando vocês.